Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O sol ainda nem tinha nascido quando Sebastião acordou naquela manhã de segunda-feira. Acordou como acordava todos os dias, com os olhos abertos de repente, sem aquela transição gentil que outras pessoas têm. Acordava assustado, como se o sono fosse um abismo do qual precisava escapar. Acordava porque o corpo dele, aos 65 anos, tinha aprendido que descansar era luxo de quem ainda tinha algo esperando quando acordasse. A casa grande estava silenciosa demais, como sempre. Desde que Marta morreu, 3 anos antes, o silêncio tinha virado morador fixo da fazenda. Ocupava os cômodos como quem paga aluguel em dia. Ocupava a mesa do café da manhã, onde ele tomava sozinho aquele café preto, sem açúcar, que ela sempre reclamava que era amargura demais para um homem que já tinha tanta amargura na vida. Ocupava a cama de casal, naquele lado direito onde ela dormia, virando-se para ele de madrugada, procurando sua mão mesmo dormindo. Ocupava a varanda, aquele banco de madeira onde ela costumava trabalhar crochê até tarde, os dedos se movimentando rápido como insetos, criando padrões que Sebastião nunca conseguia entender direito, mas que ele parava para observar porque havia uma beleza em vê-la trabalhar. Marta tinha morrido em junho. Junho é mês de frio no interior de Tocantins, quando as manhãs vêm com neblina e você respira nuvem. Ela acordou reclamando de dor no peito. Ele achou que era indigestão. Ela tinha comido feijão a noite toda, mas quando ela desabou na cozinha, batendo a cabeça na quina da pia, Sebastião entendeu que era coisa de gente morrendo. A ambulância levou 40 minutos para chegar da cidade. Ela morreu no caminho. O filho mais velho, Roberto, voltou de São Paulo para o enterro. Chegou com aquele ar de quem sai de um mundo melhor e não consegue acreditar que teve que voltar para este. O outro filho, Marcelo, veio de Brasília com a esposa que sempre foi fria com Marta. Aquela mulher que nunca entendeu por que sua sogra gostava de passear descalça pela fazenda, olhando as plantas como se conversasse com elas. Ficaram uma semana inteira de pessoas vindo dar pêsames, de comida demais, de histórias sobre Marta que Sebastião já conhecia e que doía escutar, porque eram histórias de quando ela ainda estava viva e ele estava ali naquela sala escutando pessoas falarem sobre ela no passado. Depois eles foram embora. Roberto ligou no Natal, perguntou como ele estava, mandou dinheiro que Sebastião não gastava, deixava na conta do banco junto com todo o dinheiro que não gastava. Para quê? Para quem? Visitava uma vez por ano no máximo, trazendo os filhos que Sebastião apenas conhecia de foto. Crianças que o chamavam de avô com aquele tom de quem cumpre obrigação. Marcelo ligava menos ainda. Os filhos foram embora. A mesa ficou vazia. A vida virou rotina. Acordar cedo, café preto, observar a neblina saindo do pasto por entre as cercas de arame. Verificar o gado, aquele rebanho de 80 cabeças que tinha criado com Marta, que ela conhecia pelo nome, que ela se preocupava quando alguma fica doente. Consertar cerca quebrada. Havia sempre cerca quebrada em uma propriedade de 400 hectares. Andar pela propriedade toda, vendo tudo que construiu com Marta durante 42 anos de casamento. Ver aquelas coisas velhas, gastas, exigindo reparação. Como a casa, como o galinheiro, como o curral, como ele mesmo. Essa era a rotina. Acordar, tomar café, trabalhar, comer o que Sebastião mesmo preparava. Arroz, feijão, às vezes um ovo frito que ficava pegajoso porque ele não sabia cozinhar direito. Sentar na varanda ao entardecer, escutar os grilos, ver o sol descer vermelho, dormir, acordar assustado no meio da noite com pesadelos que não conseguia lembrar quando acordava. Já tinha pensado em vender tudo. Pensei isso muitas vezes. Descia da cama no meio da noite com aquele pensamento mordendo o peito. Vendo tudo, pego o dinheiro, vou para a cidade.
Aluga um apartamento pequenininho. Fico lá envelhecendo em paz, sem ter que lidar com tudo isso. Mas quando acordava de verdade, quando o sol começava a aparecer atrás do morro, aquele pensamento desaparecia. Porque vender a fazenda era vender a vida com Marta. Era vender as histórias. Era vender a lembrança de plantar aquela horta junto com ela, escolhendo qual tomateiro ficaria em qual lugar. Era vender o curral onde ela entrava de manhã cedo para tirar leite e voltava com as mãos vermelhas, assobiando. Então ele ficava. Já tinha pensado que talvez estivesse apenas esperando o tempo passar, esperando acordar um dia e descobrir que tinha 80 anos. Esperando que a idade fizesse seu trabalho silencioso, esperando a próxima visita dos filhos, que não vinha, esperando uma ligação que não chegaria, esperando acordar e descobrir que tudo aquilo era um pesadelo. Naquela manhã, algo mudava, mas Sebastião ainda não sabia. Ele apenas acordou, como acordava todos os dias. Saiu da cama. Os joelhos deram aquele craque dolorido de quem tem 65 anos e passou a vida caminhando em terra vermelha. Colocou o pé no chão de madeira da casa. Sentiu o frio da madeira velha. Caminhou pela cozinha no escuro. Conhecia cada centímetro daquele caminho. Podia fazer com os olhos fechados. Colocou café na chaleira. Esperou a água ferver. Enquanto esperava, olhou pela janela da cozinha e viu aquela escuridão que vem antes do amanhecer. Aquela escuridão que parece que vai durar para sempre, mas que sempre passa. O café ficou pronto. Ele despejou em uma caneca branca, gasta, que tinha um desenho de flor que Marta tinha colado ali com aquele cimento especial que ela usava para consertar as coisas. Tomou o café em pé, olhando pela janela, esperando o sol aparecer. E enquanto esperava, ele não sabia que sua vida estava para mudar. Que naquele dia, em uma curva, a menos de 2 quilômetros dali, 3 vultos estariam esperando por alguém parar. Que aquela vida que ele achou que tinha terminado há 3 anos, quando Marta caiu na cozinha, estava, na verdade, apenas começando a ser vivida. Sebastião dirigiu até o Pasto Norte para contar o gado. Era uma rotina de segunda-feira. O gado precisava ser contado, precisava conferir se havia algum animal doente, se alguma havia comido algo que não devia comer. Às vezes, as vacas comem arame farpado acidentalmente, coisa que pode matar um animal grande em poucos dias. Ele pegou a caminhonete, uma Ford F-100 de 1998, vermelha de tanto sol, que rangia quando ele ligava, mas que funcionava. Tudo naquela fazenda funcionava à base de insistência e conserto. Dirigiu devagar, como sempre. Não havia pressa, havia apenas tempo. E havia muito tempo. A estrada de terra que cortava sua propriedade era simples, cheia de buracos depois das chuvas de dezembro. O sol começava a esquentar. Aquele calor seco de Tocantins que queimava a pele mesmo quando você achava que sua pele já tinha desistido de sentir alguma coisa. Na curva, aquela curva logo após a casa velha do caseiro que estava fechada há 5 anos, ele viu algo. Parou a caminhonete. 3 vultos sentados no chão. Uma mulher. 2 crianças. Seu coração fez uma coisa estranha. Acelerou. Como se aquele coração que estava morto há 3 anos, banhado em silêncio, de repente reconhecesse que precisava bombar sangue de novo. Ele desligou a caminhonete e caminhou em direção a eles. A mulher levantou o rosto devagar. Não era medo no seu rosto. Era algo pior que medo. Era aquela expressão de quem chegou ao fundo do poço e começou a cavar mais fundo ainda. Os olhos estavam inchados de choro. Não o choro de ontem, o choro de muitos ontem somados. Lágrimas que deixam marca permanente na pele. A roupa dela estava coberta de poeira vermelha. O cabelo estava preso com um fio qualquer. Só um fio, como se tudo na vida dela tivesse desistido de ter ordem. Uma das crianças, menina pequena, devia ter uns 6 anos.
Abraçava uma boneca sem um braço, segurando-a como se fosse coisa mais valiosa do mundo. A boneca tinha os olhos arrancados. Sebastião nunca tinha visto uma boneca com os olhos arrancados, mas aquela criança a abraçava como se abraçasse tesouro. O menino mais velho, talvez 8 ou 9 anos, tinha aquele olhar que Sebastião reconhecia porque o via no espelho às vezes. O olhar de quem aprendeu cedo demais que o mundo machuca. "Vocês estão bem?" perguntou Sebastião. A mulher olhou para ele como se não conseguisse processar que havia alguém falando, como se aquele som fosse estranho demais para ser real. "Meu marido disse que ia buscar comida", ela murmurou, a voz rouca como se tivesse gritado demais e agora não conseguisse fazer som normal. "Isso foi ontem. Ontem." Aquela palavra pendurada ali, como quem segura uma roupa molhada, esperando ela secar. "Ele disse para a gente esperar aqui. Disse que voltava", continuou ela, os olhos focando no nada. "Disse que não era longe, que era só buscar comida na cidade e voltava." Sebastião sentou-se no chão ao lado dela. Não perguntou, não precisava. A gente que vive sozinho aprende a ler as histórias que o corpo conta, e aquele corpo de mulher contava uma história que não tinha final feliz. "Mas ele não voltou", murmurou ela. "A água acabou essa manhã. Pedrinho", ela apontou para o menino, "pediu para eu procurar ele, mas não sei em qual direção ele foi. Não conheço esse lugar." Sebastião olhou para a menina. Ela apenas abraçava a boneca, imóvel, com aqueles olhos que tinham aprendido a desistir. "Vocês estão aqui desde ontem?" "Desde ontem de tarde", respondeu a mulher. "Ele disse que voltava antes da noite. Eu confiei. Confiei que ele voltava." Sebastião entendeu tudo sem que ela precisasse dizer mais nada. Abandonada. Deixada ali como quem deixa um pacote que não quer carregar. Deixada em uma estrada de terra a poucos quilômetros de qualquer lugar. Deixada com 2 crianças pequenas, sem água, sem destino. Sem ninguém esperando por elas em canto algum do mundo. Aquele tipo de abandono que é pior que morte, porque você está vivo para sentir cada minuto dele. "Como é o seu nome?" perguntou Sebastião. "Dalva", respondeu baixo. "Dalva Silva. E esses meninos?" "Pedrinho e Mariazinha, filhos meus." Sebastião olhou para aquelas 3 pessoas, miúdas, frágeis, queimadas de sol. E ele pensou em Marta. Ele pensou em como ela tinha aquele coração grande, que não conseguia ignorar coisa nenhuma. Ele pensou em como ela uma vez trouxe para casa um gatinho que tinha visto na estrada, molhado de chuva, tremendo. Como ela o aqueceu na toalha, deu leite morno, dormiu com aquele gatinho deitado no seu peito a noite toda para manter o calor. "A gente não abandona ninguém, Sebastião", ela dizia. "A gente nunca sabe o que pode significar para alguém ser salvo." E aquele pensamento, aquele sussurro que vinha de um lugar profundo, onde Marta ainda vivia dentro dele, fez com que Sebastião tomasse uma decisão. "Vocês vêm comigo", disse. "Tem água, tem comida, tem um lugar seguro." Dalva olhou para ele com aquela desconfiança de quem aprendeu que homem é coisa perigosa. E era certo desconfiar. Era certo ter medo. O mundo tinha ensinado para ela que estranho é sempre ameaça. Mas a criança tremendo, pedindo água, tinha uma urgência que era mais forte que qualquer medo. "Como você se chama?" perguntou ela, ainda desconfiada. "Sebastião. Sou dono da fazenda aqui perto." Ela pensou. Pensou bastante. E então se levantou, pegando as 2 mãos pequenas. "Tá bom", disse. "A gente vai." E assim começou tudo. Enquanto dirigia de volta para a casa, Sebastião observava Dalva no espelho retrovisor. Ela estava com as 2 crianças abraçadas, como se fossem coisa que poderia ser roubada a qualquer momento. Pedrinho havia dormido. O cansaço e a falta de água tinham feito seu trabalho. Sua cabeça estava encostada no ombro da mãe,
Mariazinha ainda abraçava a boneca sem braços, os olhos abertos, observando tudo ao seu redor como quem está mapeando rotas de fuga. Aqui é seguro, disse Sebastião, dizendo para elas e para ele mesmo. Vocês podem descansar agora. Dalva apenas acenou com a cabeça, sem acreditar, mas querendo acreditar que alguma coisa podia mudar, que alguma coisa além de sofrimento existia. A casa apareceu entre as árvores de eucalipto, aquela casa grande, velha, que Sebastião tinha herdado de seus pais. A mesma casa onde ele e Marta tinham vivido 42 anos. A mesma casa que estava morta, como ele estava morto. Mas quando estacionou a caminhonete em frente e viu aquelas crianças descendo do carro, com os olhos arregalados para aquele lugar que devia parecer enorme para elas, Sebastião sentiu algo se mover dentro dele. Algo que havia 3 anos estava completamente imóvel. Bem-vinda, Marta, sussurrou para si mesmo. Bem-vinda de volta. A casa do caseiro estava fechada havia 5 anos. Estava localizada a cerca de 50 metros da casa grande, na direção oposta, entre uma fileira de eucaliptos e mangueiras antigas. Era uma casa pequena, 2 quartos, uma cozinha, uma sala, com paredes de barro e telhado de telha francesa que tinha começado a rachar no canto sudoeste, cheiro de mofo, poeira acumulada em cada superfície, janelas emperradas que não abriam há anos, teias de aranha nos cantos, os aracnídeos mortos já há tanto tempo que tinham virado poeira também. Era o tipo de lugar que parecia ter desistido de ser vivo, mas Dalva, esse era o nome dela, começou a limpar como se estivesse limpando a própria dignidade. Sebastião tinha trazido água, lençol limpo, algumas coisas básicas de comida. Ela não pediu nada além de um balde e um pano. Pediu para Pedrinho ajudar carregando água. E o menino, que parecia que não sabia fazer nada além de sobreviver, de repente virou alguém que carregava balde, que suava, que estava fazendo algo útil. Mariazinha começou a varrer o chão, concentrada, como se aquele trabalho fosse a coisa mais importante do mundo. Talvez fosse. Talvez para uma criança que tinha dormido em uma estrada de terra, varrendo uma casa, fosse ato de reclamar que ela merecia melhor. Os dias passaram. As crianças voltaram a sorrir em poucos dias. Não sorrisos fáceis, sorrisos cautelosos, testando se era seguro sorrir de novo. Mas eram sorrisos. E Sebastião colhia cada um deles como se colhe fruta rara. Pedrinho começou a perder aquele olhar de animal ferido. Começou a ficar curioso. Perguntava sobre as galinhas, perguntava se podia ajudar no curral, perguntava, com aquela delicadeza de quem não sabe se tem direito de perguntar, se Sebastião tinha algum livro. Tinha. Sebastião tinha uma prateleira inteira de livros. Livros que Marta tinha comprado ao longo dos anos. Livros que ficaram ali guardados, nunca lidos, enquanto ela vivia, porque não tinha tempo, mas que ela queria que os filhos lessem quando fossem maiores, quando virassem gente melhor. Ele deu alguns para Pedrinho. O menino lia sentado embaixo da mangueira no silêncio durante horas. Lia com aquela concentração de quem está aprendendo que histórias podem ser escape. Mariazinha aprendeu onde estava o galinheiro. As galinhas reconheciam dela. Animais reconhecem segurança e vinham comer na sua mão. Ela passava horas ali, falando com as galinhas, contando histórias que apenas elas ouviam. A fazenda, que antes era só silêncio, voltou a ter vozes. Vozes pequenas, inocentes, que riam quando Sebastião contava histórias de animais da fazenda, histórias que Marta tinha contado para os filhos, que pediam para ir ver as vacas, que chamavam seu Tião, versão abreviada e carinhosa de seu Sebastião, e olhavam para ele como se ele fosse alguém importante, como se ele fosse alguém que merecia ser amado. Ele não sabia como ser avô de verdade.
Não tinha praticado com os filhos de Roberto e Marcelo, mas descobriu que conseguia ser isso, que conseguia sentar no chão com duas crianças pequenas e ajudar elas a construir coisas com os paus que encontravam na fazenda, que conseguia contar histórias, que conseguia ser gentil de um jeito que nunca tinha sido gentil com ninguém, além de Marta. Dalva trabalhava de sol a sol, arrumava a casa, cuidava das crianças, ajudava na horta, aquela horta que Marta tinha plantado e que tinha começado a morrer depois que ela morreu. Dalva tinha uma mão de jardineira, uma intuição sobre o que as plantas precisavam. Ela regava ao amanhecer, regava ao entardecer, conversava com as plantas. Sebastião a escutava do outro lado da cerca, falando baixo com os tomateiros, como se estivesse rezando para eles. Nunca pedia nada, nunca reclamava. Apenas vivia com aquele cuidado silencioso de quem sabe que tudo pode desaparecer de novo, de quem já foi atirado na rua uma vez e carrega o medo de que isso aconteça novamente. À noite, quando Sebastião passava pela casa do caseiro, via a janela acesa. Via a sombra de Dalva, deitada com as duas crianças, uma em cada lado, protegendo. Uma mão em Pedrinho, outra em Mariazinha. E ele entendia. Ela estava reconstruindo um lar com as próprias mãos. Mas algo naquela casa parecia estranho. À noite, a madeira estalava mais forte que o normal. Um tipo de som que não era apenas envelhecimento natural. Uma rachadura na parede da cozinha parecia aumentar a cada dia. Tinha começado como uma linha fina, quase invisível, mas agora era possível ver com clareza. Uma noite, Dalva falou sobre isso. Ela e Sebastião estavam sentados na varanda da casa grande depois que as crianças dormiam. Ela havia pedido licença para fumar, hábito que ela tinha, que ela escondia das crianças, que ela fazia como se fosse pedir desculpas. Aquela rachadura na parede está crescendo, disse ela, olhando para a noite. E a madeira faz barulho estranho à noite. Às vezes acordo achando que alguém está mexendo lá dentro. Pode ser a casa só se acomodando, respondeu Sebastião. Casa velha faz barulho. Talvez, murmurou ela. Mas juro que é como se houvesse um vazio atrás daquela parede. Como se houvesse um buraco respirando. Sebastião ficou em silêncio. Ele tinha aquela casa desde sempre. Tinha herdado com os pais. Nunca tinha prestado atenção em detalhes assim. A casa era apenas lugar onde ele vivia. Lugar de memória. Mas agora, Dalva o fazia prestar atenção em coisas que ele tinha parado de ver. Uma semana depois, Sebastião decidiu consertar. Pegou o martelo que tinha em um galpão, uma ferramenta velha que seu pai tinha dado para ele. Martelo que tinha um peso certo, que reconhecia aquele trabalho. Bateu com cuidado na parede da cozinha, testando o som. O som era diferente daquele que deveria ser. Oco. Definitivamente oco. Ele bateu novamente, mapeando onde era o som mais diferente. Havia um espaço de uns 40 centímetros, onde o som vinha de baixo, onde havia vazio em vez de madeira ou alvenaria. Começou a quebrar o reboco com cuidado, revelando lentamente a estrutura antiga. A parede tinha sido pintada muitas vezes ao longo dos anos. Cada camada de tinta era uma camada de tempo. Enquanto quebrava, poeira antiga saía, poeira que tinha dormido ali por décadas, que talvez nunca tivesse sido perturbada desde que foi colocada ali. E então, seus dedos tocaram algo. Metal. Uma lata de metal enferrujada, mas claramente uma lata que tinha sido colocada ali propositalmente. Sebastião atirou com delicadeza, como quem tira um pássaro ferido do ninho. A lata era pesada. Havia algo dentro dela. Ele levou para a sala. Chamou Dalva. Quando abriu a lata, lentamente, porque o metal estava travado pelo tempo, dentro havia dinheiro antigo. Notas de papel que não circulavam mais. Notas que eram de uma época anterior a Sebastião nascer. Cartas amareladas, endereçadas a ninguém. Apenas cartas de um homem que escrevia para si mesmo.
Uma fotografia antiga de um homem jovem, de chapéu de cangaceiro, ao lado de uma mulher que sorria. Era o tipo de fotografia que você vê em filmes antigos. E uma carta escrita à mão, com caligrafia cuidadosa, tremida, como de alguém que escrevia com dificuldade. A carta era datada de 1969. Para quem encontrar isso? Se você que está lendo isso estiver passando necessidade, use para recomeçar. Use para dar uma chance para alguém que precisa, porque a vida me deu menos que nada e eu queria que alguém tivesse uma chance que eu não tive. Deus sabe que eu tentei ser bom. Deus sabe que eu amei essa mulher com tudo que eu tinha. Mas às vezes o bom não é suficiente. Às vezes você faz tudo o que consegue e ainda assim a vida tira tudo. Se você está lendo isso, eu espero que você tenha mais sorte que eu. Eu espero que você encontre alguém para amar. Eu espero que você tenha uma razão para acordar amanhã e que essa razão seja melhor que a minha foi. João Batista, que esperou demais e morreu sozinho. Sebastião ficou parado segurando aquela carta, aquele dinheiro, aquele segredo que dormia na parede há mais de 50 anos. João Batista, ele o conhecia, tinha sido caseiro daquela fazenda quando Sebastião era menino. Homem silencioso, dedicado, que fazia o trabalho sem se queixar, que aparecia cedo e saía tarde, que nunca faltava. Que um dia simplesmente desapareceu, saiu da fazenda e nunca mais voltou. Sebastião nunca tinha perguntado o que tinha acontecido com ele. Agora entendia. Ele estava doente, sozinho, sem filhos, sem ninguém que o reclamasse, sem ninguém esperando por ele em canto algum do mundo. E em seu silêncio, em seu sofrimento, ele tinha guardado um tesouro para um dia, talvez, ajudar alguém que realmente precisasse. A vida tinha colocado Dalva e suas crianças ali, naquela curva, naquele dia, naquele momento exato. E a parede tinha guardado a resposta há 50 anos, como se tudo estivesse conectado, como se o destino, aquela coisa que Sebastião nunca tinha acreditado que existisse, tivesse tido um plano desde 1969. Dalva olhou para aquele dinheiro com aquela expressão que é difícil de descrever. Era alívio, era esperança, era desespero transformado em possibilidade. Deus existe, murmurou ela. E Sebastião, que tinha parado de acreditar em Deus quando Marta morreu, sentiu algo que poderia ser esperança começando a crescer dentro do peito. Sebastião vendeu as notas antigas na cidade por R$ 9.000. Dirigiu até Palmas, aquela capital nova de Tocantins, que ainda cheirava a concreto fresco, ainda que fizesse décadas que tinha sido construída. Encontrou um vendedor de antiguidades que tinha uma loja em uma rua lateral, ao lado de uma lanchonete velha. O vendedor quase caiu da cadeira quando viu o dinheiro. Dinheiro da época de JK, disse com aquele respeito que se tem por história. Raro, bem conservado, valioso para quem coleciona histórias em papel. Dinheiro que tinha dormido 50 anos na parede, esperando pelo momento certo, esperando por Dalva. Sebastião pegou o dinheiro em notas atuais, guardou em um envelope vermelho, simples, e voltou para a fazenda. Quando entregou o envelope para Dalva, naquela noite quando as crianças já dormiam, ela chorou como quem recupera o chão depois de estar caindo há anos. Chorou segurando o envelope contra o peito. Chorou de forma silenciosa, daquelas que machuca assistir. Chorou porque tinha visto o fundo do poço. Chorou porque tinha sentido a morte próxima. Chorou porque aquele dinheiro significava que ela podia sair do fundo do poço, que ela tinha uma corda, que alguém tinha tido a bondade de guardar uma corda para ela, mesmo sendo um estranho que morreu há 50 anos. Com isso a gente consegue ir embora, murmurou depois entre lágrimas. Recomeçar em outro lugar, talvez a cidade. Você já fez demais por a gente. Demais mesmo, mas o inesperado aconteceu. Uma semana depois, quando Sebastião achava que ela ia embora,
que ia pegar aquele dinheiro e sumir no primeiro ônibus, ela pediu para conversar. Procurou por ele no curral, onde ele estava consertando um cocho que tinha rachaduras. Sentiram-se na sombra de uma árvore grande. As crianças brincavam longe dali, construindo casas com paus. Eu pensei muito, começou ela, a voz firme de um jeito que ele nunca a tinha ouvido. Pensei em pegar esse dinheiro e sumir, pegar um ônibus, tentar a vida em outro lugar. Muda de nome, talvez. Começa de novo. Faria sentido, não é? Faria muito sentido. Sebastião não respondeu, apenas esperou. Mas ontem, quando Pedrinho dormiu, ele sorriu, continuou ela. Sabe aquele tipo de sorriso que você não estava esperando? Ele sorriu no sono. E quando acordou essa manhã, foi a primeira coisa que ele me pediu. Pediu para vir ver as galinhas. Ela olhou para as mãos. Valdecir, esse era o nome dele, o marido. Ele nunca perguntava o que Pedrinho queria. Nunca. Ele era só saco de barulho. Gritava, exigia comida, dormir, outras coisas. Mas nunca, nunca mesmo, perguntava o que Pedrinho gostava, o que fazia ele feliz. Ela respirou fundo. E essa boneca que Mariazinha tem, a que não tem um braço? Quando Valdecir viu, ele rasga o outro braço só por ver ela chorar. Rasga de propósito, porque vê uma criança pequena feliz segurando uma boneca e aquilo o deixa de raiva. Que tipo de homem tem raiva de criança pequena? Sebastião esperou. Havia verdade sendo dita ali, verdade que doía. Eu quero que você saiba que eu não sou mulher ingrata. Eu não sou mulher que vira as costas para quem a ajuda. Mas também não sou mulher estúpida. Ela olhou para ele nos olhos. Eu só quero um lugar seguro para os meus filhos. Um lugar onde eles acordem sem ter medo. Onde a comida chegue todo dia. Onde ninguém bata na porta no meio da noite gritando. Onde uma criança possa sorrir enquanto dorme e acordar querendo mais do dia. Ela apontou para a casa que tinha sido do caseiro. Aqui eu encontrei isso. Aqui Pedrinho encontrou razão para acordar. Aqui Mariazinha tem boneca e tem galinhas e tem você contando histórias. Os olhos dela marejaram. Eu queria ficar, murmurou. Se você me deixar ficar, eu prometo que vou trabalhar. Vou pagar aluguel, vou cuidar dessa casa, vou virar parte dessa fazenda. Sebastião abriu a boca para responder, mas ela levantou a mão. Espera, deixa eu terminar. Porque eu preciso que você saiba que isso não é caridade que eu estou aceitando. Isso é chance. E tem uma diferença. Caridade é quando você dá algo para alguém que você acha inferior. Chance é quando você reconhece que alguém tem valor e merece oportunidade para mostrar isso. Ela respirou. Você me está dando chance, seu Sebastião, e eu quero aproveitar essa chance. Sebastião ficou em silêncio por um tempo longo. Depois falou simples. Você pode ficar. Você e as crianças. Enquanto precisarem, e se Valdecir vier, ele vai ter que lidar comigo. Dalva desabou em choro. Não o choro de desespero. O choro de alguém que finalmente encontrou solo firme. E então começou a transformação de verdade. A horta cresceu. Dalva tinha mão de jardineira. As plantas obedeciam a ela como se entendessem a sua linguagem especial. Ela plantou tomate em fileiras retas. Plantou abóbora que tomou conta daquela área do lado da cozinha. Plantou feijão, pimentão, coentro. Tudo o que ela plantava tomava conta daquele pedaço de terra vermelha, como se tivesse estado esperando por ela. O galinheiro voltou a funcionar como devia. Ovos frescos todo dia. As galinhas reconheciam Mariazinha e vinham comer na sua mão. Mariazinha sussurrava para elas enquanto as alimentava. Bora, Dona Pretinha! Vem comer, Dona Marrom! Dando nome para cada uma. As crianças correram livres pelo pasto, descalças, com aquele tipo de felicidade que é difícil de fingir. O rosto de Pedrinho perdeu aquele peso cinzento que carrega quem aprendeu cedo demais que o mundo não é seguro. Ele começou a engrossar. Suas bochechas ganharam cor. Seus olhos ganharam brilho. Mariazinha cantava enquanto trabalhava. Cantava músicas que Dalva tinha ensinado.
Cantava enquanto varria, cantava enquanto alimentava as galinhas. A mesa da casa grande voltou a ter 4 pratos. Sebastião cozinhava junto com Dalva. Ela ensinava a ele aprendia. Havia algo sagrado em cozinhar junto com alguém, em cortar cebola juntos, em temperar junto, em passar o prato um para o outro. Marta teria gostado de ver. Sebastião voltou a tocar viola. Tinha uma guardada no guarda-roupa da casa grande, empoeirada, que Marta tinha comprado há 30 anos em uma feira em Goiás. Tinha ensinado ele a tocar. A paciência dela era infinita enquanto ela corrigia a posição das mãos dele. Suave, ela dizia. Música é feita de suavidade, não de força. Os dedos dele tremiam nos primeiros acordes, mas Mariazinha pedia para ele tocar de novo. De novo, seu Tião, de novo! E Pedrinho acompanhava batendo na panela de forma ritmada, criando uma batida que era terrível, mas que significava que ele estava participando. Dalva cantarolava enquanto fazia comida. Não era a voz de cantor, mas era a voz de alguém que estava vivo de novo. Sebastião voltou a rir. De verdade. Não aquele riso educado, vazio, mas riso que vinha de dentro, do lugar onde as coisas importam. Voltou a viver. Mas o passado não desaparece fácil. O passado é como cicatriz. Você pode parar de sangrar, mas a marca fica. E às vezes a marca começa a coçar, começa a inflamar, começa a lembrar que aquilo aconteceu. Numa tarde quente de janeiro, quando o calor era tão forte que o ar tremulava sobre a estrada de terra como se estivesse fervendo, uma caminhonete desconhecida levantou poeira na entrada da fazenda. Vermelho forte, barulhenta, agressiva, até em como se movia. Sebastião estava no curral, viu a poeira. Soube, pelo tipo de violência com que o carro se movia, que algo ruim estava chegando. A caminhonete parou na frente da casa. Um homem desceu. Era o marido, Valdecir. Sujo de forma que não era apenas falta de banho. Era sujo de forma que sugeria que ele tinha deixado a limpeza e o cuidado de si mesmo desistirem. Pele queimada de sol. Olhos que piscavam, como se estivesse vendo as coisas através de um ardor permanente. O tipo de homem que você vê em bares de rodovia. Homens que o mundo esqueceu, que o mundo machucou e que machucavam outros porque sabiam como era ser machucado. Ele gritava, mulher, mulher, sai daí para fora! Sebastião caminhou rápido em direção à casa. Seus joelhos protestavam, mas ele ignorava. Havia uma hierarquia de dores. Dor de joelho era nada comparada com a urgência daquele momento. Quando chegou à casa, Valdecir o viu. Então é verdade, gritou. Minha mulher tá aqui fazendo puta mesmo. Dalva saiu da casa com Pedrinho ao lado. Pedrinho tremendo, assustado. Aquele olho de criança que tinha aprendido a reconhecer perigo. Você vem comigo, gritava Valdecir. Ou você me dá o que recebeu, porque filho meu não vai virar adotado de caseiragem. Sebastião ficou na frente dela, não de forma agressiva. Não era tipo de homem que resolvia coisa na pancada. Apenas ali, presente. Como escudo. Pedrinho segurava a saia da mãe tremendo. Mariazinha tinha desaparecido para dentro da casa. Valdecir avançou. Xingou. Gritou coisas que não deveria gritar onde criança ouve. Chamou Dalva de vagabunda, de puta, de coisa que ninguém deveria chamar ninguém de nada. Disse que ela era sua, que ninguém tirava o que era dele, que filho é propriedade do pai. Sebastião não respondeu. Apenas ficou ali, firme, como montanha. E então Dalva fez algo. Respirou fundo. E falou com uma voz que saía de um lugar profundo dentro dela que ela mesma não sabia que tinha. Eu não volto, disse, firme, claro, cristalino. Você não manda mais na minha vida. Valdecir ficou em silêncio, processando que tinha sido desafiado por uma mulher, a mulher que ele tinha deixado em uma estrada. Ele avançou de novo. Mas quando viu que Sebastião não sairia do caminho, quando viu que Dalva tinha se movido atrás dele, mas era de forma não de medo, mas de segurança,
Entendeu que tinha perdido. Que aquele jogo que ele achava que ia vencer tinha sido perdido há dias, quando ele escolheu sair da caminhonete e deixar a mulher e os filhos em uma estrada. Entrou de novo na caminhonete, levantou poeira de novo. Sumiu. Naquela noite, Dalva tremeu. Não de medo, mas de libertação. Tremeu como quem acaba de queimar uma corrente. Tremeu de forma que precisou de Sebastião sentado ao seu lado, em silêncio, apenas presença. E Sebastião entendeu que a parede que tinha sido quebrada não era só de barro e tijolo antigo, era a parede do passado. Meses depois, Pedrinho foi matriculado na escola da cidade. Sebastião o levou pessoalmente. Acordaram cedo, mais cedo que o normal. Dalva preparou café e um bolo que ela tinha aprendido a fazer. Bolo simples, mas que tinha amor em cada camada. Compraram um caderno novo, lápis de todas as cores, aquela mochila que as crianças grandes usam, estojo, livro de atividades, aquelas coisas que significam você vai à escola, você vai aprender, você vai virar gente grande que sabe ler e escrever. Pedrinho vestiu a roupa melhor que tinha, a que Dalva tinha lavado, passado, guardado para a ocasião especial. Ficou bonito, ficou forte, ficou esperançoso. Na fila da secretaria, uma mulher, professora de uma série anterior que conhecia Sebastião, perguntou sorrindo: "É seu netinho?" Antes que Sebastião respondesse, Pedrinho disse, natural como quem respira: "Ele é meu vô." Sebastião sentiu o peito apertar. Não dor, era outra coisa. Era aquela sensação que você tem quando descobre que está vivo, verdadeiramente vivo. Vô. Não era sangue. Não estava escrito em nenhum papel. Nenhum juiz tinha assinado nada. Mas era família. Era verdade. Era o tipo de coisa que você carrega para o resto da vida. A professora sorriu. "Que neto bonito que você tem, seu Sebastião." E Sebastião apenas assentiu, porque falar naquele momento era impossível. Naquela noite, sentado na varanda, olhando a luz acesa da casa do caseiro entre os eucaliptos, Sebastião entendeu tudo. Entendeu que tinha acordado naquela manhã, 6 meses atrás, esperando apenas passar um dia igual ao anterior. Mais um dia no meio de milhares de dias iguais. Mais um dia de silêncio, de rotina, de morte lenta. Entendeu que a vida tinha colocado 3 vultos naquela curva não por acaso. Não era acaso, era trama. Era aquilo que as pessoas chamam de destino. Entendeu que ele achava que estava salvando uma família abandonada, mas era ele que estava sendo salvo da própria solidão. Marta tinha sido enterrada há 3 anos com a melhor parte dele. A parte que amava, a parte que cuidava, a parte que via pessoas necessitadas e parava. Mas ela tinha deixado um mapa, e aquele mapa levava até Dalva, e Dalva levava até a parede, e a parede levava até João Batista, um fantasma de 50 anos que tinha cometido um ato de bondade em vida, que viajou através do tempo e tocou 3 pessoas que nunca conheceria. O silêncio tinha saído da casa. Tinha sido substituído por vozes pequenas que pediam para ir pescar. E Sebastião ensinou Pedrinho como pegar peixe naquele açude que ficava longe, onde a água era clara e havia sombra de árvore grande. Vozes que cantavam enquanto trabalhavam. Dalva ensinando Mariazinha canções antigas de Tocantins, músicas que sua mãe tinha ensinado, que sua avó tinha ensinado, corrente de mulheres conectadas através do tempo. Barulhos simples que significam vida. Porta batendo, panela caindo, galinha cacarejando mais cedo, pés descalços correndo no chão de madeira. O segredo escondido na parede trouxe dinheiro. Sim, trouxe segurança financeira para Dalva recomeçar. Trouxe possibilidade, trouxe a chance de ela não estar desesperada. Mas o verdadeiro tesouro não era as notas antigas. O verdadeiro tesouro não podia ser mensurado em reais. O verdadeiro tesouro era ter parado naquela curva.
Era ter reconhecido a humanidade em 3 estranhos e ter escolhido se importar. Porque às vezes a vida racha como uma parede antiga, perde seu sentido, fica vazia, parece que vai ficar vazia para sempre. Sebastião tinha vivido 3 anos assim, em uma casa que virou túmulo, esperando apenas que o tempo passasse, esperando acordar e descobrir que tinha 80 anos, que era mais fácil morrer quando você estava tão velho. E quando a gente tem coragem de quebrar o medo, de abrir o portão, de arriscar o coração que já foi ferido, de cuidar de alguém quando está acostumado a cuidar só de si mesmo, descobre que ainda existe esperança do outro lado, que a gente ainda consegue amar, que a gente ainda consegue ser necessário, que a gente ainda consegue acordar amanhã com razão para acordar. Semanas depois, um dia qualquer, segunda-feira, final de tarde, quando o trabalho estava terminado, Mariazinha correu para Sebastião segurando um desenho, papel branco, lápis de cor. Era uma casa, 2 árvores grandes, pessoas de mão dada, céu azul, sol grande no canto. "Você está nesse desenho?" perguntou ele, ainda que soubesse a resposta. Ela apontou para a figura maior, desenhada com lápis preto. "É você, e esse sou eu, e essa é minha mãe, e esse é Pedrinho." Ela tinha pintado todos juntos. Havia espaço entre eles, mas havia fio conectando, havia proximidade. Sebastião pendurou o desenho na parede da sala, ao lado de uma foto antiga de Marta, a foto de casamento deles, do dia em que ela tinha 22 anos e ele tinha 23, quando o mundo ainda parecia infinito. E ficou olhando para aquilo, para aquele desenho de criança, ingênuo, com cores que saíam das linhas, com pessoas que não tinham proporção certa, com beleza que era exatamente porque era imperfeito. Era a coisa mais linda que ele já tinha visto, mais linda que ouro, mais valiosa que notas antigas dormindo em paredes. Era vida, era amor, era prova de que ele ainda era importante para alguém. A viola agora tocava quase todo dia. Não do jeito que Marta a ouvia. Ela tinha jeito perfeito de tocar. Mãos que conheciam cada corda como se fossem amigas velhas. Mas Sebastião aprendia. E Pedrinho aprendia junto, com aquela concentração que criança pequena tem quando está aprendendo algo que a faz sentir grande. Dalva cantarolava enquanto fazia comida. Não bem. A voz dela era rouca de fumar e de anos difíceis, mas era a voz de alguém que estava vivo de novo. As noites não eram mais apenas silêncio, eram noites cheias de sons pequenos que significam companhia. Som de panela na pia, som de criança reclamando que não quer ir dormir, som de Dalva contando histórias antes de dormir. Som de Sebastião sentado na varanda, tocando viola morna, enquanto escutava tudo isso acontecendo dentro de casa. Sebastião tinha recebido uma ligação do filho mais velho, Roberto. Ligação rara. Roberto ligava uma vez por ano, no máximo. Ligação que tinha aquele tom de obrigação, de faço porque tenho que fazer. Mas desta vez foi diferente. "Pai, ouvi falar que tem uma mulher e 2 crianças aí na fazenda. Tudo bem? Você está bem? Isso não é estranho?" Sebastião respirou fundo. "Está bom, Roberto. Está muito bom. Melhor do que tem estado em anos. Quer conhecer eles?" Houve silêncio. "Tá bom, pai. Na próxima vez que eu vier, conheço. Fico feliz que você não esteja tão sozinho." E com aquelas poucas palavras, poucas demais, mas melhores que silêncio, Roberto tinha dito que entendia, que aceitava, que estava feliz que seu pai não estivesse morrendo sozinho. No fim da tarde, quando o sol descia vermelho sobre os pastos, Dalva sentava-se ao lado de Sebastião na varanda. Não precisava dizer nada, apenas estar ali era suficiente. Mundo inteiro poderia desabar, e aquele silêncio compartilhado seria o bastante. Uma vez, ela perguntou, "Por que você parou naquela curva? Valdecir teria deixado a gente ali. Qualquer outra pessoa teria deixado a gente ali." Sebastião pensou.
Pensou em Marta, pensou em todos os dias iguais. Pensou em como a gente às vezes está tão perdido em seu próprio sofrimento que não consegue enxergar que há alguém ainda mais perdido passando pela frente. Porque você precisava, respondeu simples. Mas eu era estranha. Eu podia ser perigosa. Podia ter problema mental. Podia ser ladrona. Sim, concordou ele, mas você era gente, e gente que precisa merece uma chance. Dalva baixou a cabeça, os olhos marejados. Você salvou a gente. Sebastião respirou fundo. Havia verdade demais naquilo para negar, mas também havia outra verdade. Não, disse, vocês salvaram a mim. Ela o olhou, confusa. Vocês, seus corpos, suas vozes, suas risadas, vocês me trouxeram de volta para cá. Apontou para o peito. Para aqui. Para dentro desse coração que eu achava que tinha morrido junto com Marta. Ele respirou. Eu acordava todos os dias contando os dias para não acordar mais. Você sabia disso? Eu acordava pensando que seria bom morrer hoje, que acabava meu sofrimento. Dalva ficou em silêncio. Mas aí apareceu você. Apareceu Pedrinho com aqueles olhos que tinham aprendido a desistir. Apareceu Mariazinha com aquela boneca sem um braço que ela abraçava como se fosse tesouro. E de repente acordar deixou de ser peso. Acordar virou chance. Ele olhou para a noite que começava. Você acha que salvou você mesma? Que encontrou lugar seguro por acaso? Não. Nós nos salvamos um ao outro. Você salvou meu coração. Eu salvei suas vidas. Marta, aquela menina que morreu há 3 anos, ela salvou nós dois de formas que a gente nem vai entender nunca. Quando o sol sumiu completamente e as primeiras estrelas apareceram, aquelas estrelas que você só vê no interior, longe das cidades, quando o céu inteiro fica vivo de luz, Pedrinho saiu correndo para mostrar que tinha tirado nota 10 em matemática. Seu Tião, olha só, 10. A professora disse que eu sou bom em número. Mariazinha pediu para Sebastião contar a história do cachorro que salvou o vaqueiro, aquela história velha que ele tinha inventado para ela semanas atrás, que ela pediu para ele contar de novo, e de novo, e de novo. Dalva colocou água para ferver para chá. Aquele chá que ela fazia com erva que ela mesma colhia na horta, que tinha gosto de floresta, que aquecia do jeito que chá deveria aquecer. E na cozinha, iluminada por aquela luz morna de lâmpada de vidro antiga, a vida continuava, simples, verdadeira, sagrada, no seu silêncio compartilhado. Havia ainda dor, havia ainda memórias de Valdecir que faziam Dalva acordar no meio da noite. Havia ainda medo de que tudo desaparecesse de novo. Havia ainda lutos que ninguém tinha tempo de processar, mas havia também esperança, havia também riso, havia também razão para acordar amanhã. Meses depois, em uma noite particularmente fria, Sebastião sentou-se com Pedrinho no curral, observando as vacas descansarem. O menino estava crescendo, já não era tão miúdo, já não tinha aquele olhar completamente apavorado. Seu Tião, perguntou, você acha que meu pai vai voltar? Era a pergunta que Sebastião esperava, pergunta que todo menino sem pai acaba fazendo. Não sei, respondeu honestamente, mas eu sei que você tem gente que te quer aqui. Sua mãe, Mariazinha, eu. Mas ele é meu pai de verdade. É, concordou Sebastião, mas sangue é só parte da história. Tem outras partes também. Ele pensou em como explicar. Seu pai biológico é a razão por você estar aqui, mas ele não é a razão para você ficar aqui. Você fica aqui porque tem gente que escolheu você, que te quer, que acorda pensando em você. Pedrinho ficou em silêncio, processando. Quando você fica grande, você entende que family não é só quem você nasce, é quem fica com você. E naquela noite, Pedrinho dormiu melhor. Não porque a dor desapareceu, mas porque tinha sido nomeada, porque tinha sido colocada em palavras, porque tinha sido entendida. Um dia, Roberto, o filho mais velho, voltou da cidade. Não havia ligado avisando.
Apenas chegou com a esposa e as crianças. Quando entrou na casa e viu Dalva na cozinha, Pedrinho lendo no sofá, Mariazinha alimentando as galinhas pela janela, Sebastião viu o rosto de Roberto mudar. Viu ele entender naquele momento que seu pai não estava morrendo sozinho, que seu pai tinha reconstruído vida. Depois do café, Sebastião e Roberto saíram para caminhar. Caminharam pela propriedade, aquela propriedade que Roberto nunca tinha herdado porque não queria morar lá, que ele deixou para seu pai cuidar. "Ela é boa mulher?" perguntou Roberto. "Muito boa." "As crianças são legais?" "São boas crianças." Caminharam em silêncio. "Pai, eu senti falta disso", disse Roberto apontando para os pastos, para as árvores. "Eu senti falta de você feliz." Sebastião sentiu garganta apertar. "Eu também senti falta de você", disse. E ali, naquele pasto, dois homens que tinham vivido anos separados finalmente se entenderam, não por palavras, por presença. Quando o sol sumiu completamente e as primeiras estrelas apareceram, aquelas estrelas que fazem a gente entender que o universo é infinito e a gente é pequeno, mas importa, Sebastião ficou observando a casa do caseiro acesa. Luz quente saindo pelas janelas. Dentro dela, Dalva ainda arrumava coisas. Pedrinho ainda lia. Mariazinha ainda brincava com a boneca sem braço. E Sebastião entendeu. Entendeu que o maior presente não está enterrado no barro, não está guardado em nenhuma parede. Não está em dinheiro antigo dormindo há 50 anos. Está na decisão de abrir o portão. Está no momento em que você escolhe acreditar que vale a pena ajudar. Está na coragem de deixar que alguém entre em sua vida quando você já tinha desistido de viver. Está no silêncio compartilhado, nos desenhos na parede, nas notas 10 em matemática, na boneca sem braço que é tesouro, no riso de criança, na música tocada devagarinho na varanda. E Sebastião sabia agora que a gente não sobrevive sozinho, que isolamento é forma de morte também, que a gente só vive quando aprende a dividir a mesa, quando deixa que o silêncio seja quebrado por vozes que amam, quando entende que perdeu muito, sim, tinha perdido Marta, tinha perdido anos a solidão, tinha perdido peças de si mesmo na dor, mas ganhou algo que o dinheiro guardado em parede nenhuma conseguiria comprar. Ganhou família, ganhou propósito, ganhou o direito de acordar conhecendo alguém que ia dizer seu nome com carinho. Ganhou segunda chance, e isso, meu Deus, era tudo que qualquer pessoa precisava para continuar. 5 anos depois, o sol nascia da mesma forma, vermelho, imenso, queimando. Mas Sebastião observava de forma diferente agora. Havia alguém ao seu lado. Havia vários alguéns ao seu lado. Pedrinho dormia ainda, adolescente de 13 anos, que acordava tarde nos fins de semana, que tinha crescido 7 centímetros em um ano só, que agora era mais alto que a mãe, e isso a deixava orgulhosa de uma forma que era impossível esconder. Mariazinha já estava acordada, criança de 11 anos que nunca dormia demais, que acordava cedo como quem teme que a vida desapareça enquanto dorme. Ela estava na cozinha, ajudando Dalva a preparar o café da manhã. Sebastião podia ouvi-las conversando. Mariazinha contando sobre um teste de ciência que tinha na escola. Dalva respondendo, fazendo perguntas, realmente interessada. Não aquele tipo de interesse fingido que pais às vezes têm, mas interesse genuíno. 5 anos. Parecia uma vida inteira e parecia ontem. Transformações silenciosas. Dalva tinha mudado. Não tinha ficado melhor. Aquela palavra sugeria que havia algo errado antes. Tinha se transformado. Era a mesma mulher, mas como argila que finalmente encontra mãos que sabem como moldar. Tinha aprendido a ler, completamente, não apenas palavras soltas. Tinha entrado para um programa de educação para adultos na cidade, programa que Sebastião tinha encontrado para ela, que Pedrinho a ajudava com lição de casa. Agora lia livros, livros que Marta tinha deixado.
livros que Roberto tinha trazido de São Paulo. Lia à noite, deitada na cama, com óculos que tinha aprendido a usar há 2 anos, quando descobriu que enxergava mal. A cicatriz no seu rosto, aquela cicatriz que tinha vindo de uma queda quando tinha 9 anos, que Valdecir gostava de apontar como prova de que ela era feia, tinha desaparecido. Não fisicamente, mas ela tinha parado de tocá-la como quem toca ferida aberta. Tinha parado de se desculpar por ela existir. Tinha voltado a sorrir completamente. Não aquele sorriso contido de quem tem medo. Aquele sorriso que mostrava os dentes, que chegava aos olhos, que era inteiro. Tinha ganhado peso. Peso que era saúde, que era segurança, que era desaparecimento daquele aspecto de quem está sempre à beira do precipício. Havia também dores que continuavam. Havia noites que ela acordava em pânico, achando que Valdecir estava batendo na porta. Havia ansiedade que tinha forma de suor nas mãos, quando alguém bate forte na porta. Havia medo que era como fantasma. Estava lá, invisível, mas presente, mas havia também vida. Havia alegria, havia futuro que ela conseguia imaginar, planejava, construía dia após dia. Pedrinho crescendo. Pedrinho tinha virado menino diferente. Era ainda tímido, era ainda cuidadoso, mas não era mais daquele tipo de tímido que vem de trauma. Era tímido como quem é observador, como quem escuta mais que fala porque está tentando entender o mundo. Tinha notas altas, especialmente em português e história. Era aluno que os professores notavam, aluno que tinha potencial, como diziam. Mas o que mais tinha mudado era algo interior. Uma noite, quando tinha 11 anos, Pedrinho perguntou a Sebastião: "Seu Tião, por que você nos ajudou? Você não nos conhecia." Sebastião estava consertando uma cerca. O menino o ajudava, passando os pregos. "Porque você precisava", respondeu Sebastião. "Mas você podia ter fingido que não viu a gente naquela estrada." "Podia", concordou, "mas não ia conseguir viver comigo mesmo." Pedrinho ficou em silêncio. "Meu pai fingiu que não viu a gente", disse depois, a voz baixa. "Ele deixou a gente lá de propósito. Ele sabia que a gente ia sofrer e deixou mesmo assim." Sebastião parou o trabalho, colocou a mão no ombro do menino. "Sim", disse, "ele fez isso. E isso diz mais sobre ele que sobre você." "Mas por quê? Porque alguns homens, quando estão cheios de raiva, cheios de fracasso, cheios de dor, eles machucam as pessoas que mais deveriam proteger, porque é mais fácil quebrar coisa que já é frágil do que arrumar a gente mesmo." Pedrinho absorveu isso. "Você não é assim", disse depois. "Não", concordou Sebastião, "mas levei minha vida toda para entender isso." Mariazinha e as galinhas Mariazinha tinha desenvolvido obsessão por galinhas. Começou como brincadeira, mas tinha virado paixão. Aos 10 anos, ela tinha um caderno onde registrava cada galinha, nome, data de nascimento estimada, quantos ovos cada uma botava, comportamento, preferências alimentares. Dona Pretinha era a favorita. Galinha velha que tinha começado a perder penas, que outras galinhas às vezes bicavam. Mariazinha tinha feito ninho especial para ela. Tinha nomeado o Retiro de Dona Pretinha. Quando Dona Pretinha morreu, estava já velha demais, virou apenas questão de tempo. Mariazinha chorou 3 dias. Não estava aquele choro de criança pequena que passa rápido. Era choro de quem tinha realmente amado algo. Sebastião sentou com ela. "Ela viveu muito mais porque você cuidou dela", disse. "Mas ela morreu mesmo assim", respondeu Mariazinha, o rosto todo molhado. "Tudo morre", disse Sebastião. "Mas nem tudo viveu. Dona Pretinha viveu, porque teve você." Mariazinha enterrou Dona Pretinha embaixo da mangueira. Plantou uma flor lá, visitava para contar histórias. Aquela era a forma dela de entender morte, de processar perda, de aprender que você podia amar algo e perder, e a dor não significava que não valia a pena ter amado. Roberto e a reconciliação Roberto tinha começado a vir mais frequente. De uma vez por ano,
Tinha virado 2 vezes por ano, depois 3. Agora vinha todo mês. Pegava a sexta à noite e voltava domingo à noite. Trazia a esposa, que tinha começado a sorrir também, que tinha começado a chamar Sebastião de seu, com aquele tom de carinho que suaviza tudo. Traziam os filhos também, filhos que cresciam junto com Pedrinho e Mariazinha. O que tinha começado como obrigação, visitar o pai, tinha virado genuína vontade de estar lá. Certa vez, Roberto tinha confessado: pai, quando você falava de voltar para casa nos feriados, eu odiava. Eu odiava essa fazenda, odiava o barro, odiava o silêncio. Mas agora, ele olhou para os filhos brincando com Pedrinho na varanda. Agora meus filhos pedem para vir, pedem por semanas antes, e quando chegamos é tipo que eles finalmente respiram, tipo que eles estão em casa de verdade. Sebastião sentiu garganta apertar. Você sempre foi bem-vindo aqui, disse. Eu sei disso agora, respondeu Roberto. Demorou, mas sei. A casa inteira. A fazenda tinha mudado fisicamente também. O que tinha começado como apenas Dalva e as crianças na casa do caseiro tinha se expandido. Primeiro, Sebastião tinha reformado a casa. Tinha colocado vidraça nas janelas. Tinha feito cozinha maior. Tinha adicionado um quarto. Depois, havia novas construções. Uma pequena área de estudos para Pedrinho estudar. Ele tinha transformado em espécie de biblioteca pessoal, com livros empilhados, com luz boa para ler à noite. Um galinheiro maior para Mariazinha, cercado, protegido, com vários compartimentos para as diferentes galinhas. A horta tinha virado quase comercial. Dalva vendia vegetais para restaurantes da cidade. Pequena operação, mas que gerava renda. Renda que era dela, que ela podia gastar como quisesse. A casa grande tinha sido renovada também. Piso novo, pintura nova, banheiro melhorado, cozinha que agora tinha geladeira nova em vez daquela velha que rangia. Não era casa de rico, mas era casa onde você podia viver, onde você queria viver. Onde havia conforto básico, as noites de viola. A viola tocava quase todo dia agora. Pedrinho tinha aprendido. Tinha jeito. Tinha aquele tipo de jeito natural que vem de gostar de verdade de algo. Às vezes Sebastião e Pedrinho tocavam juntos. Pedrinho ainda fazia erros. Seus dedos ainda eram novos para o instrumento. Mas havia beleza naquilo. Havia progresso. Dalva cantava. Sua voz tinha melhorado também. Ou talvez ela tivesse começado a acreditar que tinha direito de cantar. Que sua voz importava. Que havia espaço para sua voz no mundo. Mariazinha não cantava, mas dançava. Dançava de forma desengonçada, mas com alegria que era contagiosa. E Sebastião, sentado, tocando aquela viola que Marta tinha comprado há 35 anos, entendia que estava vivendo, de verdade. Não apenas passando tempo, estava vivendo. O retorno de Valdecir. Havia uma noite que Sebastião sabia que chegaria. Chegou numa terça-feira à noite. Valdecir apareceu na porta sujo, magro, com aquele tipo de aparência de quem tinha passado por coisas ruins. Não era mais agressivo, era desesperado. Eu preciso falar com Dalva, disse. Sebastião colocou-se na porta. Não, respondeu. Eu preciso. Ela é minha mulher. Essas são minhas crianças. Ela não é sua mulher. Há 5 anos ela não é sua mulher. E essas crianças? Eles estão bem aqui. Melhor do que estavam com você. Valdecir começou a chorar. Não era choro de homem que fingia. Era choro de alguém que finalmente tinha chegado ao fundo de verdade. Eu perdi tudo, murmurou. Eu perdi ela. Eu perdi as crianças. Eu perdi meu trabalho. Eu bebo. Eu tô sozinho, eu tô morrendo sozinho e ninguém se importa. Sebastião sentiu compaixão. Compaixão estranha, porque Valdecir tinha sido cruel com essas pessoas que agora Sebastião amava. Mas compaixão mesmo assim, porque entendia isolamento, porque entendia morte em vida. Você pode entrar,
disse, mas eles escolhem se falam com você. Dalva ouviu a conversa. Ela saiu da casa com aquela expressão de quem está enfrentando o demônio de sua própria história. Pedrinho e Mariazinha ficaram atrás, observando pelo vidro. Você não deveria estar aqui, disse Dalva. Eu sei, respondeu Valdecir. Eu sei que não tenho direito, mas eu vim porque eu queria que vocês soubessem que eu percebi, que eu estraguei tudo, que você é melhor sem mim. Dalva ficou em silêncio. As crianças, elas estão bem? Estão, respondeu Dalva. Eles são felizes? Muito felizes. Valdecir respirou fundo. Bom, disse. Bom mesmo. Eu estava com medo. Eu estava com medo de que você tivesse feito com eles o que eu fiz. Que você tivesse passado para eles aquele ódio todo. Não, disse Dalva. Eu quebrei o ciclo. Você ensinou eu a ser cruel. Eu aprendi a ser gentil em vez disso. Valdecir chorou novamente. Eu vim também para dizer que não vou atrapalhar mais. Eu vou deixar vocês em paz. Eu vou tentar ficar melhor sozinho. Eu vou tentar ser alguém melhor, não para recuperar vocês. Eu sei que isso não é possível, mas para não ser este monstro que acordei sendo. Ele olhou para Pedrinho e Mariazinha através do vidro. Diga para eles que eu sinto muito. Diga que a culpa é minha, não deles. Nunca deles. E ele saiu. Dalva ficou observando ele ir com expressão que era complicada. Era alívio. Era tristeza. Era compaixão. Era fechamento. Mais tarde, naquela noite, ela contou para Pedrinho e Mariazinha. Não fez Valdecir parecer herói. Mas também não fez parecer que ele era apenas monstro. Ajudou os filhos a entender que pessoas são complicadas, que podem machucar e ao mesmo tempo podem ser machucadas, que culpa existe, mas que culpa não é desculpa, que perdão não é esquecimento, mas é libertação. Marcelo e a outra família. Marcelo, o outro filho, tinha continuado distante. Ligava uma vez por ano no Natal, perguntava como estava, não visitava, até que sua filha, Sofia, sobrinha que Sebastião conhecia de foto, escreveu para ele, carta de verdade, em papel, que tinha chegado pelo correio. Avô, meu pai disse que você tem uma fazenda grande no interior. Ele disse que você tem uma horta e galinhas e que mora longe de tudo. Eu adoraria visitar. Meu pai é chato às vezes, mas você parece legal. Mãe diz que eu tenho seu jeito de contar histórias. Pode ser? BJS Sofia. Sebastião respondeu a carta. Respondeu devagar, com cuidado, contando histórias da fazenda, convidando-a para visitar. Sofia voltou a escrever, e de repente havia correspondência entre avô e neta. 6 meses depois, Marcelo telefonou. Pai, Sofia não para de falar sobre a fazenda. Ela quer ir passar férias aí. Tudo bem? Ela vai ficar 2 semanas. Claro que tudo bem, respondeu Sebastião. Sofia tinha 12 anos. Era viva demais, falava demais, perguntava demais, o oposto de Pedrinho. Mas havia algo nela que reconhecia Sebastião. Havia família ali, escrita em genes, em forma de contar história, em jeito de pensar. Ela dormiu na varanda que virou quarto para visitas. Ajudou Mariazinha com as galinhas. Dessa vez eram discussões sobre nome, sobre comportamento, sobre se galinhas tinham sentimentos. Pedrinho e Sofia brigavam como irmãos de verdade. Dalva cozinhava para ela. Dalva que cozinhava como quem ama, que coloca pedaço de seu coração em cada prato. E Sebastião, observando tudo isso, pensava em como a vida tinha se expandido, como o isolamento tinha virado comunidade. A Universidade de Pedrinho. Quando Pedrinho completou 17 anos e finalizou o ensino médio, havia uma questão que pairava. Universidade. Ele queria estudar, queria ser engenheiro, queria construir coisas. Mas a universidade era em Palmas, a 1 hora de carro.
Era internato ou moradia. Era caro. Sebastião tinha poupado. Roberto tinha poupado. Dalva tinha economizado cada real de sua horta. Quando disseram a Pedrinho quanto tinha juntado, ele chorou. Chorou pela primeira vez em muito tempo. Chorou de forma que era alegria pura. Vocês fizeram isso? Por mim? Sempre, respondeu Dalva. Sempre fizemos tudo o que conseguimos por você. Pedrinho entrou na universidade. Morava no campus durante a semana. Voltava para casa nos fins de semana. Durante 2 anos, isso foi sua vida. Estudava engenharia. Voltava para casa. Contava histórias sobre novos amigos, sobre professores que o inspiravam. Depois, em seu 3º ano, ele anunciou: "Eu vou voltar." "Voltar para onde?" perguntou Sebastião. "Aqui. Eu vou morar aqui. Vou trabalhar aqui." Ele tinha conseguido estágio com um engenheiro que estava reformando casarões antigos, em cidades pequenas de Tocantins. Preservação de memória, restauração de estrutura. "Eu quero trabalhar com isso, com lugares que as pessoas abandonaram, lugares que têm história. Eu quero voltar essas casas à vida." Sebastião entendeu imediatamente. Era a história de vida dele que Pedrinho estava vivendo. Era próprio isolamento que Pedrinho estava resolvendo, encontrando lugares abandonados e os trazendo de volta à vida. Mariazinha e o futuro Mariazinha tinha decidido algo diferente. Queria trabalhar com criança, queria ser professora, mas não apenas professora. Queria trabalhar com crianças traumatizadas, com crianças que tinham passado o que ela tinha passado. Elas precisam de alguém que entenda que é possível ser feliz de novo, tinha dito. Entrou em escola de magistério. Trabalhava como assistente em creche enquanto estudava. Ela tinha compreendido algo que muita gente leva a vida inteira para aprender, que seu sofrimento não era inutilidade, que podia ser transmutado em compaixão, que podia ser ferramenta para ajudar outros. A casa de João Batista. 5 anos depois, um arqueólogo local ouviu história da lata escondida na parede. Procurou por Sebastião. Pediu se podia estudar a casa, se podia entender mais sobre João Batista. Sebastião permitiu. O arqueólogo descobriu que João Batista tinha sido homem de posses no início da vida. Tinha sido proprietário de terras antes de tudo ser perdido em jogo. Isso estava escrito em documentos que ele encontrou em arquivos da cidade. Que tinha se tornado caseiro por sobrevivência. Que tinha trabalho honrado enquanto vida inteira. Que tinha morrido aos 68 anos, sozinho, em um quarto alugado. Mas que tinha deixado legado. Que tinha deixado essa lata, esse tesouro, esse ato de bondade que viajou através do tempo e tocou vidas que ele nunca conheceria. O arqueólogo escreveu artigo sobre isso. Artigo que foi publicado em revista de história local. João Batista virou história, virou memória, virou legado que importava. E a casa do caseiro, aquela casa velha que estava prestes a desabar, virou símbolo. Símbolo de que bondade importa, que atos pequenos de humanidade têm impacto. Dalva e seus próprios sonhos. Dalva completou seus estudos aos 45 anos. Educação de adultos. Ensino fundamental completo, depois ensino médio por educação continuada. Quando recebeu seu diploma, Pedrinho, Mariazinha, Sebastião, Roberto com sua família, todos foram. Dalva subiu ao palco, mulher que 7 anos antes não sabia ler, que estava sendo deixada em uma estrada, e recebeu seu diploma, enquanto multidão aplaudia. Ela chorou. Chorou de forma que era celebração. "Eu fiz isso", disse depois, segurando aquele papel como se fosse ouro. "Eu consegui." Depois disso, ela tinha tido oportunidade de trabalho em prefeitura, trabalho de assistente social, trabalho que a deixava lidando com situações como a dela, mulheres, crianças, pessoas em desespero. Ela era bom naquilo, porque entendia, porque conhecia fundo daquele poço. Tinha ajudado dezenas de mulheres, tinha colocado crianças em programas, tinha conectado pessoas desesperadas com oportunidades. Seu trabalho tinha peso, tinha importância.
E Sebastião, observando Dalva trabalhar, pensava em como ela tinha virado exatamente quem deveria ter tido chance de ser desde o início. Antes de Valdecir, antes do abandono, antes de toda a dor. 10 anos. Depois, o encontro. 10 anos depois, Pedrinho tinha 28 anos. Era engenheiro formado. Tinha seu próprio negócio pequeno de restauração. Mariazinha tinha 26. Era professora. Trabalhava com crianças em situação de rua. Sebastião tinha 75 anos. Ainda acordava cedo. Ainda caminhava pela propriedade. Mas agora cansava mais rápido. Tinha dor no peito ocasionalmente que preocupava Dalva. Uma noite, ele tinha chamado a todos. Eu quero contar história, tinha dito. Quero contar por que parei naquela curva, porque vocês precisam saber, de verdade, de onde vinha aquilo. Eles se sentaram na varanda. 10 anos havia passado, mas era como se fosse ontem. Era como se aquele momento tivesse viajado através de tempo, trazendo consigo memória inteira. Eu queria morrer, começou Sebastião. Eu acordava esperando ser meu último dia. Esperava dormir e não acordar de novo. A vida tinha perdido sentido quando Marta morreu. Ela era meu sentido, ela era meu norte. Sem ela, eu era só casca vazia. Ele respirou. Naquela manhã que eu acordei, antes de ver vocês, eu had planejado. Depois daquele dia, depois de contar o gado, eu ia voltar para casa. Ia deixar a caminhonete ligada na garagem. Ela tem vazamento de monóxido. Eu ia tomar um chá com remédio que peguei escondido da farmácia. E eu ia apenas dormir. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Mas aí era a curva, continuou. Era vocês. Eram 3 pessoas que precisavam mais de salvação que eu. E algo em mim, talvez Marta, talvez Deus, talvez apenas a parte que ainda era humana, algo em mim disse, não, você vai parar. Dalva tinha lágrimas escorrendo. Vocês me salvaram, disse Sebastião, olhando para cada um. Vocês me trazem de volta à vida, todos os dias, simplesmente sendo aqui, sendo vivos, sendo pessoas que importavam. Pedrinho abraçou seu avô, porque era isso que Sebastião era agora, avó. Não biológico, mas completamente avó. Você salvou a gente primeiro, murmurou Pedrinho. Não, respondeu Sebastião. A gente se salvou um ao outro. Isso é amor, isso é o que amor faz. O último presente. 6 meses depois, Sebastião teve infarto. Foi rápido, foi assustador, mas ele sobreviveu. Passou 2 semanas no hospital em Palmas. Passou o período de recuperação em casa, com Dalva cuidando dele como aquele cuidado que é amor em ação. Quando recebeu alta e voltou para a fazenda, ele sabia que havia limite de tempo, porque coração avisa quando está cansado. Ele chamou advogado, fez testamento. A fazenda, aquela propriedade que tinha herdado de seus pais, que tinha construído vida nela com Marta, ia para Pedrinho, porque Pedrinho tinha aprendido a amar terra, porque Pedrinho ia cuidar daquilo com respeito àquilo que era. A casa, especificamente, ia para Dalva, com usufruto vitalício, porque era a casa dela. Porque havia sangue, suor, lágrimas de construção de vida ali, que era dela tanto quanto era dele. Os investments, as economias, 1/3 para Pedrinho, 1/3 para Mariazinha, 1/3 para Roberto. Porque família não é só sangue, é também escolha, é também compromisso. A última conversa na semana anterior à morte, porque Sebastião sabia que ia morrer, seu coração estava contando os dias. Ele chamou Pedrinho. Caminharam juntos pela propriedade. Pela última vez, Sebastião ia caminhar aquela terra que tinha amado. Eu queria que você soubesse, começou Sebastião, que em toda a minha vida, em todos os anos que vivi, não tenho arrependimento. Tenho tristeza. Tenho dor de ter perdido Marta. Tenho frustração de ter passado 3 anos morrendo em solidão. Tenho arrependimento de não ter sido melhor pai para Roberto e Marcelo. Tenho essas coisas, mas não tenho arrependimento de ter parado naquela curva.
Não tenho arrependimento dessa vida que a gente construiu. Você sabe por quê? Pedrinho balançou a cabeça. Porque essa foi vida real. Essa foi vida verdadeira. Não foi perfeita, não foi fácil, mas foi viva. Eu era vivo quando estava aqui com você, com Mariazinha, com sua mãe. Eles ficaram em silêncio. Quando eu morrer, continuou Sebastião, você não precisa ficar triste por muito tempo, porque eu vou estar aqui. Apontou para a terra. Vou estar em cada planta que crescer. Vou estar nas histórias que você contar. Vou estar naquele coração que é meu, porque a gente não desaparece quando a gente morre. A gente se torna parte de todos que a gente amou. Pedrinho chorou. Você é meu avó. Você sempre vai ser. Mesmo quando eu morrer, mesmo depois de muito tempo passar, você vai ser a pessoa que parou naquela curva. Você vai ser a pessoa que me salvou. Sebastião colocou a mão no peito do menino. Esse coração que bate aí, parte dele é meu também. Porque eu ensinei você a amar. Eu ensinei você que a gente para ajudar, que a gente abre portão para estranho, que a gente divide mesa, que a gente vive junto. O fim de uma vida, começo de legado. Sebastião morreu em março, dormiu na varanda, seu lugar favorito, e não acordou mais. Foi morte suave, sem dor, sem sofrimento, tipo que a gente espera apenas para aqueles que foram gentis. O enterro foi grande. Pessoas que ele não sabia que conhecia vieram. Clientes de Pedrinho, colegas de trabalho de Dalva, professores de Mariazinha, vizinhos que nunca tinha conversado direito, mas que o respeitavam. Roberto e Marcelo estavam ali. Roberto chorava. Marcelo chorava também. Ele foi melhor avô para seus filhos que foi pai para nós, disse Marcelo para Roberto. Sim, concordou Roberto, mas ele aprendeu e isso é tipo de redenção que importa. No enterro, Pedrinho falou, meu avô me salvou, não apenas de morte, de solidão que é tipo de morte também. Ele abriu o portão de sua casa para alguém que era estranho, e daquele ato, de uma criança, cresceu vida inteira. Cresceu família, cresceu esperança. Ele me ensinou que a gente não sobrevive sozinho, que a gente prospera quando compartilha, que amor não é coisa que a gente guarda, é coisa que a gente derrama. E mesmo que ele tenha partido, aquilo que ele plantou continua crescendo, continua dando fruto, continuará por gerações. Dalva colocou uma flor no caixão. Flor da horta que ela tinha plantado, que ela tinha cuidado. Você me deu vida, sussurrou. Quando eu estava morta, você me trouxe de volta. E agora vou passar isso para todos que eu encontrar. 5 anos depois da morte, Pedrinho tinha 33 anos. Tinha se casado com mulher que conheceu em universidade. Mulher que era também engenheira, que compartilhava sua visão de restauração de estruturas antigas. Tinham uma filha. Primeira filha de Pedrinho. Nome Marta. Porque havia coisas que precisavam ser lembradas, porque havia nomes que precisavam viajar através de tempo, conectando presente com passado. A casa grande tinha sido reformada, cuidadosamente, com respeito por estrutura original. Era agora também pequena pousada, lugar onde pessoas vinham para descansar, para estar em paz, para entender que interior de Tocantins tinha algo que cidades grandes não tinham. Mariazinha tinha aberto abrigo para crianças em situação de rua. Abrigo que começou pequeno, apenas 5 crianças, mas que tinha crescido. A fazenda tinha virado lugar de referência na região, lugar que pessoas recomendavam, lugar que tinha história, que tinha significado. Dalva continuava seu trabalho em prefeitura, mas agora também tinha consultório como assistente social independente. Mulher que tinha sido abandonada na estrada, tinha virado mulher que ajudava outras a não ser abandonadas. Ela tinha até publicado livro, Memórias dela com Sebastião, mas também manual prático de como sair de situação de violência doméstica. Livro que tinha ajudado dezenas de mulheres. O ciclo continue. Uma tarde, Pedrinho estava restaurando Casa Velha a poucos quilômetros da fazenda.
Casa que tinha sido abandonada há anos, que estava desabando. Enquanto trabalhava, viu figura familiar na estrada. Mulher, criança, andando sem direção clara. E por um segundo, por apenas um segundo, o mundo parou. Ele reconheceu aquele padrão, aquela desesperança, aquele tipo de perda que é visível até de longe. Ele pensou em seu avó, pensou em Moment em que a decisão tinha sido parada, pensou em como uma ação tinha trazido vida para tantas pessoas. Ele colocou ferramentas de lado e ele caminhou em direção àquela mulher. Oi, você está bem? Parece que está precisando de ajuda. E assim o ciclo continuava. Não porque era obrigação, não porque Sebastião tinha ensinado, embora tenha ensinado, mas porque quando você é salvo, quando você é trazido de volta à vida por ato de pura empatia, você carrega isso para sempre. Você entende no mais profundo de seu ser que humanidade importa, que parar importa, que abrir portão importa. Marta, a filha Marta, tinha 3 anos quando Pedrinho a levou até a varanda onde seu avô costumava sentar. A menina não conhecia Sebastião, tinha nascido após sua morte. Mas ele era presença constante. Era história. Era legacy. Vou Sebastião sentar aqui todo dia, contava Pedrinho para a filha. Ele tocava viola, ele contava histórias, ele amava profundo. A menina escutava, aquela forma que crianças pequenas escutam, absorvendo não apenas palavras, mas sentimento por trás delas. Por que ele amava tanto? Perguntou uma vez. Porque alguém o salvou, respondeu Pedrinho. E ele entendeu que salvação é presente melhor que tem. O livro de histórias Pedrinho tinha escrito livro. Não para publicar. Era livro apenas para a família. Livro que contava a história de sua vida, de como ele era menino perdido em estrada, de como foi salvo, de como tornou gente. Copiou à mão, porque coisas à mão carregam amor de forma diferente que impressora. Deixou para sua filha, para que quando crescesse ela entendesse de onde vinha. Para que ela entendesse que família dela não começava com sangue, começava com bondade. Porque a história que importa não é história de sangue. É história de escolha, de pessoa que olha para estranho e vê gente. E parar. 10 anos depois da morte de Sebastião. A propriedade tinha virado quase santuário. Havia placas sobre João Batista, sobre a lata escondida, sobre ato de bondade que viajou 50 anos. Havia placa sobre Sebastião também, pequena, discreta, embaixo da mangueira. Sebastião Silva, 1945-2035. Homem que parou. Vida que salvou começa aqui. Visitantes vinham. Gente de cidades, gente que tinha ouvido história, gente que queria entender o que significava parar. Pedrinho contava a história para cada um. Meu avô não era herói, não foi salvador profissional. Era apenas homem, homem que tinha dor própria, homem que tinha motivo para não se importar. Mas parou, e naquele ato, naquele momento, tudo mudou. Fechamento. Tudo que começou com encontro em curva tem forma de onda, se expande, afeta tudo que toca. João Batista, que morreu solitário em 1969, que guardou tesouro na parede, nunca soube que sua bondade mudaria mundo de 3 pessoas. Sebastião, que estava prestes a morrer, que planejava não acordar, nunca imaginou que parar naquela curva significaria renovação total de sua existência. Dalva, que foi deixada em estrada, nunca sonhou que teria a vida que teve. Carreira, filhos que cresceriam em segurança. Propósito. Pedrinho, que tinha aprendido cedo que mundo machuca, cresceu para ser homem que parava para estrangeiros, que abria portão. Mariazinha, que abraçava boneca sem braço, virou mulher que abraçava crianças perdidas, que as ensinava que eram valiosas. A onda continua, porque toda pessoa que foi salva tem impulso para salvar alguém. Porque empatia é contagiosa, porque quando você entende que humanidade é que importa, não sangue, não propriedade, não herança, você vê mundo de forma diferente. E você para.
Você abre portão, você divide mesa, você vive junto. E quando você faz isso, quando você escolhe ver estranho como gente, como irmão ou irmã, você descobre que não estava salvando alguém. Você estava salvando a si mesmo. Você estava trazendo a si mesmo de volta à vida. Mensagem. Para aqueles que leem, se você leu essa história até aqui, a mensagem para você. Há pessoas em sua vida que estão em curva, que estão perdidas, que estão desesperadas. E você tem poder de parar. Você tem poder de abrir portão. Você não precisa ser rico, não precisa ser especial, não precisa ser herói, apenas precisa parar. Porque quando você para, de verdade, completamente, você muda seu próprio destino. E você muda o destino de quem vê. É isso, é apenas isso. Parar, abrir portão, dividir mesa e descobrir que você nunca esteve tão vivo quanto quando está servindo.